Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Aretejus. Está começando mais um episódio. E aí, tudo certo com vocês? Pessoal, hoje, no 24º episódio da Constituição Federal, nós vamos dos artigos 178 até o artigo 195, com um episódio devidamente atualizado com a emenda constitucional número 132. Pessoal, mas antes de começarmos, vamos para as nossas formalidades de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu comentário aí na descrição do vídeo, nem que seja com emoji, para as plataformas de streaming entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância e compartilharem cada vez mais. E também não se esqueça de acessar o link para comparar o nosso curso das aulas de formação humanística e noções gerais de direito com o nosso professor convidado Marcelo Fortuna. Aponte o celular aí para o QR Code ou acesse o link na descrição do vídeo. E também na descrição do vídeo tem os links dos grupos do WhatsApp e Telegram. Galera, vamos lá? Artigo 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e na navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras. Artigo 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditárias, ou pela eliminação ou redução dessas por meio de lei. Artigo 180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Artigo 181. O atendimento de requisição de documento ou informação de natureza comercial feita por autoridade administrativa ou judiciária estrangeira, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no país dependerá de autorização do poder competente. Capítulo 2 da Política Urbana. Artigo 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Parágrafo 1º. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Parágrafo 2º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Parágrafo 3º. As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Parágrafo 4º. É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de parcelamento ou edificação compulsórios. Inciso 2. Imposto sobre propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. Inciso 3. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Artigo 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir leal domínio, desde que não seja proprietário de imóvel urbano ou rural. Parágrafo 1º. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. Parágrafo 2º. Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor de mais de uma vez. Parágrafo 3º. Os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Capítulo 3. Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária. Artigo 184. Compete à União desapropriar por interesse social,
para fins de reforma agrária, ou imóvel rural que não esteja cumprindo a função social, mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. Parágrafo 1º. As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro. Parágrafo 2º. O decreto que declarar o imóvel como de interesse social para fins de reforma agrária autoriza a União a propor a ação de desapropriação. Parágrafo 3º. Cabe à lei complementar estabelecer procedimento contraditório especial de rito sumário para o processo judicial de desapropriação. Parágrafo 4º. O orçamento fixará anualmente o volume total de títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício. Parágrafo 5º. São isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis apropriados para fins de reforma agrária. Artigo 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. Inciso 1. A pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra. Inciso 2. Propriedade produtiva. Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento dos requisitos relativos à sua função social. Artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. Inciso 1. Aproveitamento racional e adequado. Inciso 2. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. Inciso 3. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. Inciso 4. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Artigo 187. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente, inciso 1, instrumentos creditícios e fiscais, inciso 2, os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de comercialização, inciso 3, o incentivo à pesquisa e à tecnologia, inciso 4, a assistência técnica e extensão rural, inciso 5, o seguro agrícola, inciso 6, o cooperativismo, inciso 7, a eletrificação rural e irrigação. Inciso 8, a habitação para o trabalhador rural. Parágrafo 1º. Inclui-se no planejamento agrícola as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais. Parágrafo 2º. Serão compatibilizadas as ações de política agrícola de reforma agrária. Artigo 188. A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária. Parágrafo 1º. A alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas com área superior a 2.500 hectares à pessoa física ou jurídica, ainda que por interposta pessoa, dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional. Parágrafo 2º. Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior as alienações ou as concessões de terras públicas para fins de reforma agrária. Artigo 189. Os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso inegociáveis pelo prazo de 10 anos. Parágrafo único. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e condições previstos em lei. Artigo 190. A lei regulará e limitará a aquisição ou arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional. Artigo 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtivo por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião. Capítulo 4. Do Sistema Financeiro Nacional. Artigo 192. O Sistema Financeiro Nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem,
abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Incisos 1, 2, 3 revogados. 4, 5, 6, 7 e 8 também revogados. Parágrafos 1º, 2º e 3º revogados. Título 8 da Ordem Social. Capítulo 1, Disposição Geral. Artigo 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. Parágrafo único. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, assegurada, na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas. Capítulo 2 da Seguridade Social. Seção 2, Disposições Gerais. Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Parágrafo único. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Inciso 1. Universalidade da cobertura e do atendimento. Inciso 2. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Inciso 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Inciso 4. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Inciso 5. Equidade na forma de participação no custeio. Inciso 6. Diversidade da base de financiamento, identificando-se em rúbricas contábeis específicas para cada área as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social. Inciso 7. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Inciso 1. Do empregador, da empresa da entidade, ela equiparada na forma da lei, incidente sobre: a linha A. Folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. A linha B. A receita ou faturamento. A linha C. O lucro. Inciso 2. Do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social. Inciso 3. Sobre a receita de concursos de prognósticos. Inciso 4. Do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Inciso 5. Sobre bens e serviços nos termos da lei complementar, incluído pela Emenda Constitucional número 132, galera. Parágrafo 1º. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios destinados à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Parágrafo 2º. A proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. Parágrafo 3º. A pessoa jurídica em débito com o sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Parágrafo 4º. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Parágrafo 6º. As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B. Parágrafo 7º. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Parágrafo 8º. O produtor, o parceiro, o meieiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Parágrafo 9º. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas B e C do inciso 1 do caput. Parágrafo 10. A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os municípios, e dos Estados para municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. Parágrafo 11. São vedados a moratória e o parcelamento em prazo superior a 60 meses e, na forma de lei complementar, a remissão e a anistia das contribuições sociais de que tratam a linha A do inciso 1 e o inciso 2 do caput. Parágrafo 12. A lei definirá o setor de atividade econômica para os quais as contribuições excedentes na forma dos incisos 1, a linha B, e inciso 4 do caput serão não cumuláveis. Parágrafo 13. Revogado. Parágrafo 14. O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria. Assegurado o agrupamento de contribuições. Parágrafo 15. Novidade que foi incluída pela Emenda Constitucional número 132. Parágrafo 15. A contribuição prevista no inciso 5 do caput poderá ter sua alíquota fixada em lei ordinária. Parágrafo 16. Aplica-se a contribuição prevista no inciso 5 do caput do disposto no artigo 156-A, parágrafo 1º, incisos 1 a 6, 8, 10, inciso 10 a 13, parágrafo 3º, parágrafo 5º, inciso 2 a 6 e 10 e parágrafos 6º a 11 e 13. Parágrafo 17. A contribuição prevista no inciso 5 do caput não integrará sua própria base de cálculo nem a dos tributos previstos no artigo 153, inciso 8, artigo 156-A e 195, inciso 1, a linha B e inciso 4, e da contribuição para o Programa de Integração Social de que trata o artigo 239. Parágrafo 18. Lei estabelecerá as hipóteses de devolução da contribuição prevista no inciso 5 do caput a pessoas físicas, inclusive em relação a limites beneficiários, com o objetivo de reduzir a desigualdade de renda. Parágrafo 19. A devolução de que trata o parágrafo 18 não será computada na receita corrente líquida da União para os fins do disposto nos artigos 100, parágrafo 15, artigo 166, parágrafos 9, 12 e 17 e artigo 198, parágrafo 2º. Galera, é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio e hoje no 24º episódio nós fomos dos artigos 178 até o artigo 195, devidamente atualizado com a emenda constitucional número 132. Galera, se você chegou até aqui, é porque você curtiu, então deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus melhores amigos, deixe aí nos comentários críticas, sugestões, nem que seja um emoji para os algoritmos entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância. E não se esqueça de comprar o nosso curso de formação humanística e noções gerais de direito com o professor convidado Marcelo Forli Fortuna, que tem a melhor didática do mundo. Galera, é isso aí. Bons estudos, um forte abraço e tchau!